Senhor. Domingo que vem já é o primeiro domingo do mês de abril, fazemos a nossa ceia do Senhor e costumamos fazer essa oração, então, na semana que antecede. Essa semana, nossa oração vai ser às 19 horas. Amém? Às 19, e eu já convido você, que é membro Betel, para vir às 19 e não ter hora para ir embora. Amém? A oração vai ser 1 hora. Mas nós vamos ter muito trabalho aqui essa semana. Nós vamos organizar tudo aqui para no sábado termos aqui mais um bazar com excelência, como foi feito o último. Tivemos muito feedbacks da organização, da arrumação, e nós queremos manter o nosso padrão, amém? Você que é membro Betel, você é também responsável por isso, e nós queremos sempre garantir o padrão alto de excelência, porque o nosso Deus é um Deus que faz tudo com excelência. Amém? Então, 19 horas é a nossa campanha de oração. Se você puder chegar antes, também vai ser muito bem-vindo. E essa semana nós vamos falar de um tema muito importante. O tema da semana de oração é Sou discípulo. Amém? Quantos aqui são discípulos do Senhor? Aleluia. Somos uma multidão de discípulos. Sabe, essa é a principal ordem de Cristo para nós. Não há um outro pedido de Jesus. Ele não pede uma igreja bonita, ele não pede um prédio bonito, ele não pede qualquer outra coisa. Ele pede que nós irmos e fazermos discípulos. É a grande comissão, é a nossa missão. Nós não queremos nunca esquecer disso. A missão que Deus tem para nós é de irmos e fazer discípulos. Nós estamos comprometidos com isso, amém, igreja? Nos nossos pequenos grupos, nos nossos microgrupos. Os nossos microgrupos é onde nós fazemos um intensivo de discipulado, e essa é a nosso alvo. Todos os dias nós pensamos em ser discípulos de Jesus e pensamos em fazer discípulos para Jesus. E eu queria convidar você, então, a estar com a gente essa semana, né? Já vi todas as palavras que vão ser ministradas, e eu tenho certeza que são palavras que vão encher o seu coração de ainda mais convicção, e nós vamos ter aqui um precioso momento de oração. Nós queremos orar, nós sabemos que oramos todas as nossas casas, na nossa intimidade com o Senhor, mas eu te digo que é importante orar também em comunidade. É importante você orar no seu devocional em casa, onde ninguém está te vendo. Mas é muito importante você orar com a igreja, junto com os irmãos, orar pelas pessoas e receber oração. Então, não despreze, eu sou muito grato a Deus pela Betel, a quantidade de pessoas que comparecem às nossas reuniões de oração é uma quantidade expressiva, mas ainda não é todo mundo. E eu quero todo mundo, amém? Nós queremos todos. Qual pai de família vai ficar contente em estar com metade dos seus filhos, ou um pouco mais que isso, junto dele, e a outra um pouco menos da metade não junto? Eu quero todos juntos aqui, porque eu sei que é uma bênção. É uma bênção para nós quando você vem orar conosco. E é uma bênção para você quando você vem orar conosco. Então, esteja com a gente aqui às 19 horas da manhã. Já teremos o primeiro período de oração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui ainda mais apaixonado por Jesus, ainda mais apaixonado pela obra, com mais vontade, com mais ímpeto de fazer discípulos. Nosso alvo como igreja não é ter, de repente, muitos eventos, não é ter como objetivo uma quantidade X de membros. Nosso alvo é termos discípulos. E para que isso aconteça, nós precisamos de cada um envolvido com essa missão. Amém? Você vai estar aqui com a gente amanhã? Faça um compromisso, faça um esforço. Sei que a agenda é lotada, eu sei que há muitos compromissos, mas esteja aqui com a gente. Eu tenho certeza, não te prometo nada, mas eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar, como já tem feito nas outras campanhas de oração. Amém? Então,
Amanhã, às 19 horas, começa a nossa semana de oração e vai até a sexta-feira. No sábado, nós temos o bazar aqui, e eu tenho certeza que você já está escalado para trabalhar. No domingo pela manhã, nós temos a escola bíblica e o café da manhã da comunhão. Eu faço o convite, então, para você, para estar com a gente aqui no café da manhã, às 7h30 da manhã. Teremos escola bíblica às 8h30 e às 18 horas, este culto, o culto de celebração, é um culto que nós dedicamos exclusivamente ao Senhor. E por falar nisso, você que nos visita hoje pela primeira vez, bem-vindo a estar aqui com a gente. Eu queria entregar para ti uma pequena lembrança da Betel. Tá? Levante a mão com o sinal. Você que visita pela primeira vez, você vai receber um presente nosso. Queremos, né, te abençoar. Tem um livreto a respeito do Evangelho. Tem um folder a respeito da nossa igreja. Tem uma caneta para você. E tem um cartãozinho para você preencher. Tá? Um cartão para você preencher. Deixa eu pegar um outro aqui. Para você preencher o cartão e nós estaremos orando por você. Eu pessoalmente oro, né? Com todos os cartões recebidos aqui nos últimos 30 dias. Eu oro por você, intercedo pelos seus pedidos. Você ganha um aliado na oração. E nós podemos também, de repente, fazer contato, se você assim quiser, se você assim desejar. Tá bom? Entregue então esse cartão para nós no final do culto. De preferência, se você me dá prazer, entregue nas minhas mãos, vamos conversar um pouquinho, ou nas mãos de um dos nossos diáconos. E eu tenho certeza que você vai sempre se lembrar de Betel. Betel é a casa de Deus, é a nossa casa e pode ser a sua casa também, se assim Deus tocar no seu coração. Amém? Vamos então para a palavra dessa noite? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Você pode acompanhar comigo. A projeção do telão é a mesma projeção, é a mesma tradução da que eu tenho aqui na minha Bíblia, NAA. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Esse é um texto, nós estamos, né, ministrando o livro inteiro de Tessalonicenses, e essa parte é a parte onde o apóstolo Paulo trata da vinda do Senhor, o grande dia
do Senhor. Ele respondeu no capítulo 4 uma das perguntas da igreja de Tessalônica. Eles queriam saber o que aconteceria com aqueles que morreram e, quando o grande dia do Senhor voltar, eles já estivessem mortos. A resposta dele no capítulo 4 foi: nós não precederemos eles. Primeiro, aqueles que já morreram serão ressuscitados, depois nós. A pergunta que ele responde aqui no capítulo 5 é a respeito de quando será esse dia. Né? Nós falamos na nossa última pregação, domingo passado, de que ele diz que não há necessidade de escrever, não porque ele foi de alguma forma arrogante, é porque ele já tinha dito isso pessoalmente. Olha, o dia do Senhor ninguém sabe. Nós não sabemos o dia do Senhor. Nós não sabemos quando vai ser a segunda vinda do Senhor. E por isso, nós precisamos manter a vigilância. Por isso, nós precisamos vigiar. É o tema da mensagem de hoje, é o que nós vamos falar a respeito nessa noite. Como nós olhamos o capítulo 24, Jesus já nos diz claramente, e ele faz a mesma referência que o apóstolo Paulo fez aqui a respeito de ladrão. O dia do Senhor é como um ladrão. O que ele quer dizer com isso? É como um ladrão porque vai pegar de surpresa, é algo que é inesperado. E a esperança de Jesus, o desejo de Jesus, é que nós estivéssemos esperando pela sua volta. Esperando pela volta de Jesus. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Até passou na minha cabeça de pregar essa noite a respeito de um tema só. A teologia da espera. Você sabe que Deus, de propósito, faz nos esperar por algumas coisas? De propósito, Deus espera que nós esperemos. Ele retarda a resposta de oração. Ele nos chama a buscar com mais convicção. Ele nos chama a buscar com mais intensidade. Quando Deus nos faz esperar, na verdade, Ele quer que nós estejamos desejando. Sabe por que Deus muitas vezes não responde às nossas orações de imediato? Ou por que, tem pessoas que falam assim, nós somos uma igreja de confissão reformada, entendemos que a fé reformada é a nossa base de fé. Mas aí alguns pensam assim, então se Deus sabe aquilo que está passando no meu coração, se Deus sabe aquilo que eu preciso, eu não preciso orar, eu não preciso pedir. Deus sabe, Deus vai fazer, Deus vai atender. Mas não é assim que funciona. Por várias e várias vezes, Deus nos orienta a orar, por várias vezes, Deus nos orienta a clamar. Jesus, ensinando a respeito de oração, ele cita um exemplo da viúva impertinente e o juiz iníquo. Vocês se lembram dessa história? Ele fala que a viúva, de tanto insistir com o juiz iníquo, ele julga a sua causa. Ele faz essa referência para dizer que nós, e ele deixa bem claro, não que Deus seja um juiz iníquo, mas Deus espera que nós clamemos. Deus espera a sua oração, irmão. Por isso você precisa vir amanhã orar, amém? Deus espera a sua oração. E por que é que Deus faz dessa forma? Porque, imagine só, vou te dar um exemplo aqui. Você não está pedindo, você não está esperando e, de repente, você ganha um carro. A quem você vai dar graças?
Será que você vai dar graças a Deus mesmo? A forma de Deus fazer é de exatamente fazer-nos pedir em oração para que Ele seja glorificado através da resposta da oração que Ele vai fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ele coloca em nós o desejo e o efetuar. Apóstolo Paulo coloca, Deus coloca em você, o apóstolo Paulo explicando para nós, ele coloca o desejo. Então, você tem o desejo de se casar. E aí você começa a orar pelo casamento, a pedir a Deus para que você se case. Deus coloca no nosso coração tanto o desejo, tanto a capacidade de fazer. Por isso nós precisamos orar e pedir a Deus. E quando Deus faz, por isso muitas vezes Deus retarda a sua oração. Porque Ele coloca o desejo às vezes no nosso coração e nós tentamos fazer do nosso jeito. E fazendo do nosso jeito, nós tiramos a glória de Deus. Com Abraão, foi exatamente isso. Deus retarda. Deus fala para Abraão, olha, você vai ser pai de multidão. Você vai ter uma descendência, o seu descendente, o seu herdeiro, não vai ser o seu servo. E aí Deus permite exaurir toda e qualquer possibilidade daquilo acontecer naturalmente. Para quando aconteça, Sara tenha que rir. Rir porque ela não consegue explicar o que aconteceu. Deus faz muitas vezes isso. Mas eu não vou pregar hoje sobre a teologia da espera. Mas o texto está mostrando para nós que nós precisamos esperar por esse dia. Não só esperar, a espera tem que ser uma espera ativa. Quando nós lemos, olha só, uma coisa que nós não podemos confundir quando nós lemos a palavra de Deus. Muitas das palavras, muitas das indicações de Deus, nós entendemos elas sempre na forma passiva. E não é passivo, é ativo. A esperança é uma delas. Eu não posso esperar passivamente, né, que algo aconteça. Essa espera é uma espera ativa. E como que essa espera é uma espera ativa? Alguém que está esperando a volta do Senhor, alguém que está esperando o grande dia, ele não espera vivendo a sua vida como se Deus não fosse voltar. Ele não vive a sua vida como se algo fosse acontecer e ele não precisasse ter atenção para aquilo. A espera do cristão, a espera daquele que deseja a volta de Jesus, ela é uma espera ativa. Ele espera com vigilância, ele espera com expectativa, ele espera com grande desejo. Seu coração arde por isso. Não há outra coisa que ele queira mais. O seu desejo principal não são em coisas do aqui e agora. O seu desejo principal o seu pedido principal é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos a segunda vinda, queremos te contemplar nos ares, queremos ver a tua glória, queremos que o Senhor coloque fim a todo esse período de dor e tristeza, coloque fim ao pecado, coloque fim a tudo aquilo que me afasta de ti completamente. Essa é a espera do povo de Deus. Por isso, Deus faz com que nós esperar aqui é muito mais do que você deixar o tempo passar. Esperar é acordar todos os dias com expectativa. Será que é hoje? Será que é hoje o dia do Senhor? Como eu falei aqui no domingo passado, a maioria dos pregadores da antiguidade, os puritanos e os reformadores, eles oravam todos os dias e eles imaginavam que poderia ser aquele dia, o dia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz isso
quando ele escreve essa carta, ele fala: nós os que estaremos vivos. Ele se inclui. Ele acha que Deus pudesse voltar naquele tempo já. E nós não podemos hoje viver de forma diferente. Tem uma palavra que diz assim, não sei se você já percebeu isso, mas a cada dia de vida, você está mais próximo da sua morte. Já percebeu isso? Então, se você acordar amanhã, você está ainda mais próximo da sua... A cada dia que passa, estamos mais próximos do nosso fim. E nós precisamos entender que já passou 2000 anos. Cada vez mais estamos mais próximos do grande dia do Senhor. E precisamos viver com essa expectativa. Precisamos viver com o nosso coração ardente para isso. Por isso o apóstolo Paulo coloca a necessidade da vigilância. Eu queria, Deus permitindo, fazer 3 tópicos desses versos do 4 ao 11. E o primeiro deles é exatamente o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele faz uma comparação, trevas e dia. Ele faz uma comparação em filhos das trevas e filhos do dia, em dormir e acordado. São essas 2 comparações que ele faz. Trevas e dia, dormir e acordado. Quando eu estava estudando isso aqui, já faz um tempo, eu me lembrei de algo que aconteceu na minha casa. É uma história que a minha esposa conta, eu não sei se ela é verídica. Ela que conta, eu não me lembro disso, mas ela conta essa história. Ela diz que um dia, na casa em que nós morávamos, nós tínhamos uma TV no quarto. Hoje nós não temos TV no quarto do casal. Nós tínhamos a TV no quarto, era um dia que estava com chuva, muita trovoada, relâmpago. Minha esposa, ela tem um pouquinho de medo de relâmpagos e trovões e raios. E aí eu estava dormindo, ela me acorda, e a TV estava ligada, ela me acorda e... Alexandre, está dando muito trovão, muito raio. E aí eu só respondi para ela: pega o controle da TV e clica na opção relâmpago. Para ela desligar o relâmpago, né? Desligar os raios, desligar o trovão. Eu não me lembro disso, de ter dado essa resposta. Mas é próprio de alguém que está dormindo. Às vezes, muitas vezes a gente é pego, né, dormindo, e aí você dá uma resposta que você não sabe por que você deu aquela resposta. Não sei se alguém que tem algum problema de sonâmbulo, né? Sonambulismo, que é exatamente você estar dormindo, mas tentar agir como se estivesse acordado. Quem está dormindo, e as primeiras palavras aqui que ele usa, dormir, esse dormir aqui não é de morrer, tá? Quando ele usa o verbo dormir, que é morrer, é do verso 10. Tá? Então, do verso 10, o dormir ali é morrer mesmo. Mas esses dormir aqui, que ele usa no verso de número 6, de número 7, número 8, está fazendo referência a exatamente dormir e acordado. Tá? Alguém que está dormindo, quem que é alguém que está dormindo? É alguém que não está esperando ativamente a volta do Senhor. Quem que é? Qual que é a característica de alguém que está dormindo? Qual que é a característica de alguém que está desapercebido do dia do Senhor? Ele vive como se o dia do Senhor não fosse voltar na sua geração. Ele vive como se nunca fosse morrer. Ou ele coloca a esperança de alegria, a esperança de realização, a esperança de satisfação apenas nas coisas do aqui e agora. Alguém que está dormindo é alguém que vive em si mesmado. Você sabe o que significa isso? Tem um professor meu que toda vez que eu vou falar essa palavra, eu lembro dele falando, em si mesmado.
Muitas vezes os cristãos estão em si mesmados, e ele fala de igrejas que estão em si mesmadas, que só olha para si mesmo, que só olha para os seus desejos, que olha para as suas vontades, que olha apenas para aquilo que pode lhe satisfazer. E se esquece de olhar ao redor, de olhar que não é eu, é nós, né? De olhar que nós estamos numa comunidade, que nós somos uma comunidade, que nós somos uma família, e esquece de olhar para o pai da família, esquece de olhar para os sonhos de Deus, para os planos de Deus. Eu tenho certeza que alguém que está acordado é alguém que está olhando não somente para os seus interesses, mas está olhando para os interesses do Pai. É alguém que está olhando e se satisfazendo na vontade do Pai. É isso que ele coloca aqui. Olha só, aquele que está dormindo, ele está como se fosse um mundano. E a segunda comparação que ele faz: nós somos filhos da luz, amém? Você é filho da luz, você não é filho das trevas. O que um filho das trevas está fazendo? Ou quais são os objetivos de um filho das trevas? Não necessariamente ruim, não necessariamente pecaminoso. O filho das trevas, o que ele quer? Ele quer ter uma boa vida, ele quer ser feliz, ele quer ter uma boa casa, ele quer ter uma boa comida, ele quer ter uma boa família, ele quer aproveitar, né? Aproveitar o hoje ou agora, uma frase que está bem famosa em latim. Isso é característica dos filhos das trevas. O problema é que um filho da luz não poderia estar desejando as mesmas coisas, ou não poderia estar com os olhos fitos nas mesmas coisas. Eu quero te dizer essa noite, olha só, Deus tem sim uma boa vida para você, amém? Nós buscamos sempre o melhor de Deus, nós queremos sempre o melhor de Deus, mas a nossa satisfação, o nosso olhar primeiro, não está naquilo que Deus pode me dar, mas está em primeiro lugar em aquilo que Deus é, e querer participar daquilo que Ele está fazendo. Eu não posso vir para um culto, eu não posso vir para uma semana de oração, eu não posso me relacionar com Deus apenas com uma lista de pedidos e desejos, apenas com uma lista de tarefas. Deus, o Senhor precisa fazer isso, Deus, o Senhor precisa fazer isso, Deus, o Senhor precisa fazer isso. Essa não é uma relação com Deus de um cristão sadio, essa não é uma relação com Deus de um cristão saudável, um cristão que foi conquistado por Cristo. A relação saudável de um cristão é: Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu desejo o dia que eu vou ver Jesus, porque eu tive um encontro com Jesus, e esse encontro foi maravilhoso, suplanta tudo que eu já vivi nessa terra. Não tem praia, não tem campo, não tem nada que se compare, não tem uma comida, não tem uma bebida, nada se compare com o que eu encontro em Cristo, nada se compara com o que eu encontro no Senhor. Então eu desejo te encontrar definitivamente. E alguém que está de dia, alguém que é filho da luz, é alguém que vive com os olhos fitos em Deus e no que Deus está fazendo. Por isso que nós falamos na semana passada, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do dia do Senhor, e essa espera é uma espera ativa quando eu ajo em evangelização. Eu preciso evangelizar. Tanto em Mateus 24, tanto em Atos 1, nós temos os discípulos perguntando para Jesus: quando será o dia do Senhor? E a resposta de Jesus é a mesma. Tanto em Mateus 24, tanto em Atos 1, ele diz assim: olha, o dia do Senhor ninguém sabe, mas eu espero que vocês vão e evangelizem e façam discípulos de todas as nações. Olha comigo, eu acabei não lendo no domingo passado, o texto de Atos.
Se você puder colocar para mim, Atos capítulo 1, o verso de número 6. Atos 1. Eu gosto de mostrar na Bíblia, porque é a palavra que gera convicção em nosso coração e ela faz com que nós moldemos. Atos 6 diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder, amém? Quem receberam poder aqui? Pode dar um amém, mas amém? Glória a Deus. Nós recebemos poder, mas nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós seremos testemunhas em Tangará da Serra até o confim das terras. É para isso. Nós esperamos e nós somos empoderados. Deus nos dá poder para nós irmos e anunciarmos Jesus. Nós não vamos anunciar para as pessoas. Eu me lembro quando eu era membro de uma outra igreja, uma outra denominação, no começo da minha fé, lá nós pensávamos que alguém abençoado era alguém que tinha sido abençoado com riquezas. E então, éramos ensinados a evangelizar da seguinte forma. Falávamos assim para as pessoas: venha para Jesus, e Ele vai te dar uma boa vida. Você vai ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, uma boa família, de repente um segundo carro, uma segunda casa, uma chácara, uma empresa próspera. E prometíamos, e essa era a forma que eu achava que ele estava evangelizando. Graças a Deus, Deus me levou para uma outra igreja mais séria. E eu me lembro que um dia eu estava sentado num banco, ouvindo uma pregação, eu e uma pessoa que eu tinha levado, e o pregador estava pregando, falando exatamente o contrário a isso, falando: a pregação do cristão não pode ser tentar melhorar a vida do pecador aqui na terra. A pregação do cristão, o evangelismo é anunciar para ele que há uma coisa muito melhor do que ele vai encontrar aqui na terra. Primeiramente, é o encontro com o Senhor Jesus. E, em complemento, é aguardar pelo dia em que nós vamos nos encontrar com Jesus e vamos viver eternamente com Ele, num lugar onde não há choro, não há dor, não há tristeza, não há presença do pecado. Aí eu recebo um cutucão do meu amigo e fala: mas você pregou errado para mim então quando eu fui para Jesus, né? Falei: me perdoa, estava na ignorância. Mas que bom que você continua até aqui. Porque se nós prometemos apenas uma boa vida aqui nessa terra, pode acontecer duas coisas. A primeira delas é Deus atender o pedido. Eu já vi isso muito. A pessoa vem, o casamento está ruim. E aí ela fica um tempo na igreja, 1 ano, 2 anos, o casamento melhora. E o casamento melhora, o que acontece? Ela vai embora. Ela já teve o seu pedido atendido, ela já está satisfeita com Deus. Ela não veio buscar salvação, ela não veio buscar um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ela queria resolver um problema pontual. Nosso Deus é gracioso, Ele pode resolver problemas mesmo daqueles que não são seus filhos, atendendo o pedido da oração dos seus filhos. Mas como ele teve o seu pedido atendido, e ele já não tem mais outro pedido a ser atendido, ele vai embora, porque ele não sabe da necessidade que ele tem de ter um Salvador, ele não sabe a necessidade que ele tem de entregar a sua vida para Jesus, porque o grande dia virá, como nós já falamos, vai ser um dia de emoções múltiplas. Para os cristãos vai ser um dia de grande alegria, mas para aquele que não entregou sua vida para Jesus, vai ser um dia de grande tristeza. Porque o dia que o Senhor Jesus voltar nos ares,
não há mais perdão, não há mais chance de salvação. A chance de salvação até o dia do Senhor Jesus. O dia que o Senhor Jesus chegar, acaba toda a chance de salvação. Por isso, as pessoas vão olhar para Jesus, o texto bíblico nos diz que elas vão se sentir atemorizadas, aterrorizadas. Porque muitos, na verdade, pagam para ver. Como nós falamos já, o apóstolo Pedro escreveu na sua epístola, ele diz, muitos pagam para ver, muitos ficam zombando da nossa fé, muitos ficam zombando, até hoje o Senhor não veio, meu avô estava esperando, meu pai estava esperando e ele não veio, cadê o Senhor Jesus? Mas nós não somos filhos das trevas, amém? Nós somos filhos da luz, e como os filhos da luz, nós esperamos ansiosamente por isso. Nós não só esperamos ansiosamente por isso. O filho da luz, ele tem uma certa clareza. Ele tem uma certa clareza. Primeiro que o seu espírito é conectado com o Espírito de Deus. Deus, no momento da conversão, ele coloca o seu espírito dentro de nós. O capítulo 1 de Efésios nos conta isso. É um penhor que Deus coloca em nós. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo dentro de nós, ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito Santo, ele nos dá lucidez, ele nos dá entendimento. Nós esperamos o dia da vinda do Senhor. Eu queria aqui, antes de passar para o próximo tópico, de repente, só deixar algo meio que desenhado para vocês a respeito da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta de Tessalonicenses, ele nos dá clareza do que falta acontecer para que nós tenhamos esse grande dia. Então, pode acontecer hoje? Creio que não. Porque há um acontecimento que nós ainda estamos aguardando, que é a chegada do filho da desobediência. Enquanto não vier o anticristo, não vai ter a segunda vinda do Senhor. Então, primeiro tem que vir a apostasia completa. Eu receio que estamos acelerando nesse passo. Estamos vivendo um tempo onde a igreja, e principalmente o liberalismo dentro da igreja, tem causado grandes males. A apostasia vai tomar por completo. E aí, na grande tribulação, nós teremos o ressalto do anticristo. No capítulo 2 de Tessalonicenses 2, ele diz assim, no verso de número 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E nós já estamos vendo a apostasia em nosso tempo hoje. E seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo e contra o que se chama Deus, e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, cronologicamente, estamos sim nos últimos dias, mas ainda vai ficar pior. Ainda vai ficar pior para aquele que é um filho da luz, aquele que é um crente e está acordado. Porque cada vez mais precisaremos esforçar-nos para sermos fiéis, a avançarmos com a agenda de Deus, que é de fazer discípulos. A apostasia cada vez vai ser maior. E quando o filho da iniquidade vier, as pessoas se voltarão de tudo contra Deus.
O texto nos diz, eu não vou ler todo, mas reforço que a segunda vinda do Senhor está tanto nos dois livros de Tessalonicenses, no livro de Pedro e Mateus 24. Diz assim, então, vai vir o anticristo, nós vamos passar por uma grande tribulação. Parte dos teólogos acredita que nós não passaremos pela tribulação. A igreja fiel vai ser arrebatada com o Senhor. Isso é o pré-tribulacionismo. Parte dos teólogos acredita que nós iremos passar sim pela tribulação. Esse é o pós-tribulacionismo. Se nós vamos passar ou não, o que importa é que o dia do Senhor virá. E nós o veremos nos ares. Nós o veremos nos ares. E esse dia, para nós, ele será glorioso. E eu queria ler com você e meditarmos nos versos 8 em diante. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da salvação. Então, o apóstolo Paulo está usando aqui, nós já falamos a respeito desses três virtudes cardeais: fé, esperança e amor. Ao longo do livro de Tessalonicenses, por várias vezes, ele usa essas três virtudes cardeais: a fé, a esperança e o amor. Ele usa o texto dizendo que a fé, ela é uma couraça, ela é um órgão de proteção. Tanto a fé, tanto o amor. Como que você vai viver, ou como que você vai continuar a ser perseverante, ter uma esperança, esperar com expectativa, com desejo, diante de tamanha desolação? Como nós falamos, a grande tribulação e o período onde o anticristo reinar, para nós vai ser um tempo de grande desafio. Nós precisamos tomar essa couraça, tomar essa armadura da fé e do amor. Mas precisamos exercer fé, mas precisamos ter fé em Deus e perseverar nela. Mas precisamos ter amor. Amor por Deus e amor pelas coisas que Deus ama. Porque se você não aumenta, ou se você não vive pela fé e pelo amor, muito difícil será você continuar esperando com grande expectativa e desejo. Hoje nós vivemos um cristianismo, não todo, mas muitas pessoas, a maioria delas, de repente. Um cristianismo muito raso. Um cristianismo só de benefícios. Um cristianismo onde eu só busco a Deus para Deus me dar as coisas que eu estou precisando aqui agora. A nossa oração a Deus, ela se resume a essa lista de pedidos que eu falei mais cedo. E eu receio que este tipo de cristão, diante da grande tribulação, não vai conseguir perseverar. Receio mais que hoje esse tipo de cristão já não consegue ser eficaz, já não consegue pregar o evangelho em sua inteireza. Nós precisamos olhar para Deus e para a palavra de Deus. Nós precisamos olhar e buscar cada vez mais ser robustos na fé, ser cada vez mais amorosos, segundo o amor que Deus espera de nós. Porque em tempos difíceis, e eu não vou nem falar aqui de tribulação,
nos seus desertos normais da sua vida, se você não ter um cristianismo além dos benefícios, além do conforto, você muito provavelmente vai negar a Cristo. Naldo pregou aqui esses dias a mensagem do texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, onde Deus diz não para o apóstolo Paulo. E a pergunta que fica, de repente, eu quero te fazer essa noite, se Deus pode te dizer um não, se Deus pode te dizer um ainda não, um espere. Nós vivemos uma relação com Deus muito fraca, muito tênue. Nós vivemos uma relação com Deus só de benefícios. Nós abrimos mão de palavras como renúncia. Uma das palavras-chave para o Evangelho é renúncia. É você renunciar a si mesmo, é você renunciar aos seus desejos, é você renunciar à sua vida, é você abrir mão da sua vida mesmo. E nós queremos ouvir só palavras de vai dar certo, vai vencer, Deus é contigo. Sim, Deus é conosco, mas nós precisamos sair da nossa agenda e entrar na agenda de Deus. Você entende comigo essa noite? Eu preciso sair da minha agenda para entrar na agenda de Deus, porque muitas vezes, olha só, e é um exercício que eu tenho que fazer mensalmente. Porque se eu bobear um pouquinho, eu estou entrando na minha agenda e fazendo aquilo que eu quero fazer. Ah, mas Senhor, mas eu acho que isso aqui é bom. Senhor, eu acho que isso aqui... Aí Deus me corrige. Deus é muito paciente comigo. Tudo bem que isso é bom, mas não é isso que eu quero agora. Não é isso que eu quero de você. O cristianismo que vai resistir a esse tempo é um cristianismo que se reveste dessa couraça de fé e amor, mas essa fé é uma fé independente do que Deus pode me dar. Eu vivo para Ele. É um amor que não é um amor segundo o meu modo de amar, é um amor segundo o modo de Deus amar. E nós já falamos aqui a respeito de amor e a respeito de fé, por isso não vou entrar muito nisso. E ele fala da esperança da salvação, e eu quero fechar com esse texto. Tomando o capacete da esperança da salvação. Davi, ele escreve um salmo dizendo assim: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Deveríamos nos lembrar todos os dias da onde foi que Cristo nos tirou. Deveríamos nos lembrar todos os dias de quão grandiosa salvação Deus para nós preparou. A esperança da salvação não é que você espera que vai ser salvo, não é que você espera que Deus possa te salvar. A salvação é um ato pronto, feito e acabado, amém? Aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o poder, foi lhe dado a capacidade de ser feito filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele está salvo da ira de Deus. Então, essa esperança da salvação é exatamente essa espera pelo grandioso dia. É você viver todos os dias esperando pela volta de Jesus. É você viver todos os dias
com expectativa de se encontrar com Cristo, aonde a promessa vai ser completada. O apóstolo Paulo diz, né, que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Nós precisamos esperar que essa obra se complete, nós precisamos desejar que essa obra se complete em nós, nós precisamos olhar todos os dias e viver como se fosse o último dia da nossa vida. Afinal de contas, pode ser, não pode? Quem é que sabe o dia que vai partir? Quem é que sabe o dia que vai morrer? Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, mas também nós não sabemos o dia que nós vamos encontrar com Ele. Pode ser, olha só, que Ele não volte na nossa geração e cada um de nós vai ter um dia diferente para se encontrar com o Senhor. De repente, daqui 15 anos daqui 20 anos outro, daqui 100 anos outro, né? Depende no caso do Murilo. Mas nós certamente vamos nos encontrar com Cristo. Certamente vamos ter de prestar contas ao Criador. E o apóstolo Paulo nos diz que uma forma de você se preparar para esse dia é você tomando o capacete da esperança da salvação, é você esperar pelo dia da volta do Senhor, é você viver com isso em mente, é você ter esse espírito grato a Deus. Deus me salvou. Quem era eu para Deus olhar para mim? Quem era eu para Deus estender a sua mão? Eu só posso viver para a glória do Senhor e viver para Ele todos os dias, cumprindo aquilo que Ele me mandou fazer. O texto continua dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira. Ele está escrevendo aqui para os Tessalonicenses, eu creio também para o povo de Betel aqui essa noite. Ele não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele estava falando para os Tessalonicenses, olha só, vocês não sabem quando Cristo vai voltar. Viva cada dia com fé e amor, esperando o dia da salvação. E a salvação, ela está garantida para nós. Então aqui ele começa a ministrar o coração daquele povo e eu queria falar ao seu coração nessa noite. Isso é muito importante, porque eu creio que só consegue ter alegria na salvação, só consegue viver todos os dias grato a Deus por ter sido salvo. Alguém que reconhece lá no seu íntimo de que isso é uma ação de pura graça de Deus. Mas por vezes nós esquecemos disso. Nenhum de nós merecíamos ser salvos. Nenhum de nós merecíamos estar livres da ira do Deus Santo Poderoso. E se hoje nós somos salvos, se hoje podemos encher a boca e dizer a salvação está garantida, ela não está garantida por qualquer coisa que tenhamos feito antes de alcançarmos a salvação, e ela não está garantida por qualquer coisa que tenhamos feito depois de ter alcançado a salvação. Ela só está garantida porque Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados, para pagar uma dívida que era minha e que eu não conseguiria pagar.
E Ele pagando a minha dívida, Ele me dá de presente a salvação. E o único trabalho que eu tive era de receber a salvação. O texto é muito claro: aqueles que recebem ao Senhor Jesus. O único trabalho nosso, o único trabalho do cristão é receber, não há nenhum mérito nisso, não há nenhum galardão nisso, não há nada que nós podemos nos gloriar, e por isso devemos, diante dessa notícia, nos humilhar diante de Deus. Deus, eu não merecia, Deus, Tu sabes bem quem eu era, e o Senhor mesmo assim me salvou. Eu não tenho uma outra atitude, senão de uma devoção, uma servidão grata ao Senhor. Por gratidão eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Por gratidão eu vou entregar, eu vou me gastar pelo Evangelho. Eu vou batalhar para que as pessoas que não conhecem se encontrem com o Senhor também. Aquele texto que o Senhor fala, muito mais grato, aquele que tem muito pecado, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, o apóstolo Paulo falando, mas Cristo fala assim, que aquele que tem muito mais pecado, ele é mais perdoado. Mas não é que ele é mais perdoado. O perdão é igual. Ele se sente mais grato. E nós precisamos recuperar a alegria pela salvação. Eu não sei, de repente você não tem um carro que você gostaria. E eu oro, olha só, para que você tenha o que você deseja, o que você tem no seu coração, não sei se foi Deus que colocou, a gente tem que sempre colocar o crivo do Senhor. Nosso trabalho é sempre clamar, mas se contente com o que você já tem. Muitas vezes percebo cristãos que vivem uma vida um pouco amarga, um pouco triste. De repente com os olhos fitos naquilo que Deus não deu. Mas esquecendo-se de olhar para aquilo que Deus já deu. E de todas as bênçãos que você poderia receber, nenhuma se iguala a ter sido alcançado pela salvação mediante Jesus Cristo. Precisamos todos os dias acordar e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter me alcançado. Muito obrigado por ter me feito filho. E isso já deveria ser o suficiente. Para muitos cristãos eu acompanhei esses dias. Tivemos alguns aniversários tristes, de algumas tragédias. Cristãos decapitados, cristãos mortos. E eles se entregavam a Jesus simplesmente porque Jesus se entregou a eles. Não precisa me dar mais nada. Eu não preciso de bênçãos materiais, eu não preciso. Só o que o Senhor já me deu é suficiente. Como o Senhor se entregou por mim, eu me entrego por ti. O texto continua assim: que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E esse texto aqui é muito forte, irmãos. Eu não sei se você entendeu. Mas já falamos aqui, quando falamos sobre Tessalonicenses, sobre nós não termos medo de morrer. O texto diz assim: se você está vigiando, quer dizer, você está vivo. Se você está vigiando, você vive para Ele. Amém? Lembra tudo que a gente já falou aqui. Tem os que estão vigiando e tem os que estão dormindo.
Quem está dormindo está buscando o seu próprio umbigo, os desejos próprios. Então ele está em si mesmado, ele está olhando para si mesmo. Quem está acordado, ele está vivendo para quem? Para o Senhor. Ele está vivendo para servir o Senhor. Então o que está na mente dele é as ordenanças de Jesus. E testemunhar para todo lugar. E lá em Mateus 28:19. E fazer discípulos. Então ele está vivendo, ele está vigiando, ele está vivendo para o Senhor. Ele não, a agenda dele primeiro é as coisas de Deus, depois as coisas dele. Não estou falando que você vai abrir mão de tudo, mas tudo se encaixa em Deus. Então, algumas coisas você vai ter que abrir mão sim, é a renúncia que o cristão tem que fazer, mas a agenda preferencial não é mais a minha agenda, agora eu vivo na agenda do Filho de Deus. Então, olha só, que morreu por nós, para quê? Quer vigiemos. Então eu vou vivendo para o Senhor. A minha vida, ela é, em primeiro lugar, para servir o meu Senhor que morreu por mim. Então, se eu estou vivendo para servir a Ele. E se eu morro, o que o texto diz para nós? Nós estaremos em união com Ele. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós aqui? Que, em primeiro lugar, aquele que morre, ele está num lugar muito melhor do que enquanto estava vivo. Enquanto estava vivo, ele estava servindo o Senhor, mas não em união completa com Ele. Mas a partir do momento que ele morre, ele está em união completa com Deus. Por isso, para o cristão, podemos repetir a frase do apóstolo Paulo: o morrer é lucro. Porque quando eu vivo para o Senhor, eu sirvo o Senhor, todo o meu fôlego, todas as minhas forças, elas são para servir o Senhor. De tal forma, isso conduz o meu coração, ele cria no meu coração um amor para o Senhor, isso conduz o meu coração, a minha motivação, e quando eu encontro a morte, na verdade eu encontro a satisfação completa, é a realização completa, é a vida completa, porque eu me encontro com o meu Senhor. Muitas vezes, nós encontramos algumas discussões muito fúteis, né? Em relação à morte. Eu sei que às vezes, quando é um parente nosso, nós queremos sempre que ele fique com a gente mais um tempinho. Nós queremos estar com ele mais um tempo. Mas não deveríamos lamentar tanto. Não deveríamos lamentar tanto. Porque a morte aqui na terra de um servo do Senhor é ele se encontrar com o Senhor no céu. Eu penso que o texto poderia nos levar a ser cada vez mais vigilantes no sentido de entendermos a urgência da morte. Porque aqueles que estão vigiando vão estar com o Senhor e vão estar plenamente realizados. Mas é aqueles que ainda são filhos das trevas. Você parou para pensar? Eu queria que você pensasse agora naquele que está ao seu lado e não tem a garantia da salvação. Aquele que está ao seu lado e se dormamos aqui, é morte, tá? Não é o dormir dos outros versos, não. Esse aqui é morte. É um eufemismo para morte. Quer vigiemos, quer estamos vivos, quer estamos mortos. E aquele amigo, aquele familiar seu, que se hoje ele morrer, ele não vai estar em união com o Senhor. Nós achamos sempre que vai dar tempo. Achamos sempre que temos tempo. Mas o tempo nós não temos. Não está na nossa mão. E eu gostaria que você refletisse essa noite comigo.
refletisse essa semana comigo. Se você tem vivido a sua vida de forma a estar vigilante quanto à volta do Senhor. Você vive para o Senhor? E o viver para o Senhor é fazer discípulos, é testemunhar do amor dele. Nós precisamos estar ativos como igreja nisso. Nós não podemos estar, distraídos, com os olhos em outras coisas, senão em nos certificarmos de que todos ao nosso redor, de que morrerem, vão se encontrar com o Senhor. É muito ruim você fazer velório quando o choro é de remorso. É muito ruim. Mas é muito leve quando o choro do velório é só um choro de dor mesmo, de saudade. Eu queria convidar você então a ficar em pé. Nós vamos orar agora. Você que me escuta, você precisa agora, diante daquilo que foi ministrado aqui, ter algumas atitudes práticas. A primeira delas é se certificar. Se hoje o Senhor te chamar, você vai estar com Ele no paraíso. E o que você precisa fazer? É entregar a sua vida para o Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador. O Senhor não quer que você faça alguma coisa, ou Ele não espera que você seja santo ou faça alguma coisa que consiga comprar a salvação. Ela é de graça para aqueles que entendem que o pecado que cometem é impagável e somente o Filho de Deus poderia pagar. E eu queria que tivéssemos uma outra reflexão. Se você já entregou sua vida para o Senhor, já recebeu Ele como Senhor e Salvador, você já é filho de Deus. Eu queria saber se você vive a sua vida com essa expectativa, com a expectativa da volta do Senhor. Se você prega em tempo e fora de tempo, se você testemunha em tempo e fora de tempo, se todos os dias a sua preocupação é, esse fulano vai para o céu, esse ciclano vai para o céu, Beltrano como é que está? Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos e olhar para as pessoas e colaborar com a obra de Cristo. Tenha certeza que aquele que vigia, aquele que vive para o Senhor, a morte para este vai ser um encontro glorioso com Deus nos céus. No verso de número 11, ele diz que precisamos nos consolar com essa verdade, precisamos edificar-nos com essa verdade. Fale do céu, fale da nova vida, fale da segunda vinda de Jesus. Que na sua boca, que nas suas mensagens, que na sua fala, você possa comunicar essa verdade. A volta do Senhor é certa e nós precisamos anunciar até o dia que Ele venha. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui essa noite e o nosso coração se enche de alegria por sabermos que a cada dia estamos mais próximos de nos encontrarmos contigo, assim como o apóstolo Paulo tinha essa expectativa, nós também temos, de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, de estarmos vivos naquele grandioso dia, o dia da tua volta, onde nós veremos na sua glória, nós o contemplaremos e todo mundo contemplará a chegada do Rei dos Reis, a chegada do Deus Todo-Poderoso, que há de vir e governar sobre nós para eternamente.
Nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, não nos destinou para a ira, mas o Senhor nos destinou para ser salvos, salvos pela morte de Cristo e sua ressurreição, mediante o sacrifício dele por nós. Nos alegramos porque, ó Pai, o Senhor nos escolheu, não é mérito nosso, não há nada que pudéssemos ter feito para comprar, para garantir a nossa salvação, e ela só está garantida pela ação exclusiva do Teu Espírito. Pai querido, nós oramos, ó Deus, por cada irmão que está aqui essa noite, ó Deus. Espírito Santo é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Toque agora, ó Pai, cada consciência, que possamos sempre, ó Deus, estar vivendo, vigilantes para o Senhor. Se aquele que ainda não recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, que possa se decidir pelo Senhor essa noite, que possa entregar a sua vida ao Senhor e possa viver para Ti, para todos sempre. Ah, Deus, e se há alguém aqui, ó Pai, que tenha vivido de forma descuidada, tem vivido, ó Deus, olhando, ó Pai, as coisas deste mundo, tem dormido, ó Deus, e descansado na paz e segurança das coisas que este mundo pode dar, que ele possa essa noite, ó Deus, reavaliar a sua vida, que ele possa alinhar a sua vida, que ele possa viver para o Senhor, que ele possa, ó Deus, viver a tua agenda, que ele possa pregar a tua mensagem, a mensagem de um Deus que nos ama tanto, que entregou o seu Filho por amor de nós. Pai querido, que sejamos essa igreja vigilante, que sejamos essa igreja atuante. Faz-nos, ó Deus, a viver, ó Pai, a mensagem dos últimos dias. Queremos, ó Deus, pregar, ó Pai, a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, apressar a sua vinda.